Bendito seja o Senhor, nosso Deus, porque obrigado, temos a rica oportunidade de estarmos mais uma vez em Sua presença. Que verdadeiramente, com fé, nós possamos entrar com ousadia no Santo dos Santos e glorificar o nome do Senhor, porque o preço que Ele pagou para que nós tivéssemos novamente esse acesso foi um valor inestimável que você e eu não teríamos condições de pagar. Pela graça manifestada por meio de Jesus Cristo estamos aqui. Se não fosse por Ele, certamente nós não estaremos aqui. Mas tenha plena certeza de que já estamos abençoados, somos abençoados pela graça do nosso Senhor. Abra sua Bíblia em Filipenses 3, por favor. Deixe a sua Bíblia aberta. Filipenses capítulo de número 3. Você pode deixar ela aberta, daqui a pouco nós leremos um pouquinho, mas queria comentar um pouquinho do que nós falamos na quinta-feira. Falávamos sobre a transformação e renovação da nossa mente, Romanos capítulo de número 12. Falamos que a nossa vida é uma vida em movimento, sendo ela em movimento, pós-conversão, pós-confessar Jesus como Senhor da nossa vida, não podemos permanecer da forma que estávamos. Jesus, Ele nos direciona, a Sua palavra nos direciona para uma vida de mudança. Mudança ela radical. Aquele que está em Cristo, nova criatura Ele é, ou deveria ser. É o que nós precisamos nos perguntar todos os dias. Senhor, verdadeiramente eu tenho ações que exemplificam, que mostram que eu sou uma nova criatura? Para nós cristãos, essa pergunta ela não deve ser uma bobagem. Essas questões de mudança de pensamento e de postura, ela não deve ser uma bobagem. Porque senão tudo que nós fizemos aqui até agora, desde as 19 horas agora até as 19h35, simplesmente será por atos de religiosos. Pessoas, e me incluo obviamente nessa, de cumprir uma agenda porque hoje é domingo. Hoje é o dia que o Senhor fez e eu tenho um compromisso em Filadélfia. Há quase 60 anos, aqui em Vila Dionísia, o culto foi estabelecido aos domingos às 19 horas para que nós pudéssemos estar aqui. Mas a mudança que Deus quer na nossa vida, ela começa no nosso coração. E aí falávamos na quinta-feira um pouquinho, quando Paulo escreveu aos Romanos, escreveu em determinado tempo da sua trajetória, ele se deparou com um período de adoração e louvor ao Senhor. Capítulo de número 11 de Romanos. Que aí ele fala, quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, porque para ele são todas as coisas. Ou seja, Paulo, ao conhecer Jesus, Paulo, ao se deparar e ter um encontro com Jesus, a sua vida ela foi transformada e ela foi mudada radicalmente. E é isso que o Senhor quer propor para nós. Não importa a sua idade, desde aquele que consegue já discernir a sua mão direita da esquerda, aquele que confessou Jesus como o Senhor, desde o mais novinho até o mais experiente, Deus ele quer que nós nos transformemos pela nossa mente, meus irmãos. Aquela frase que muito é falado aqui, em qualquer outro lugar que tenha a palavra de Deus, que diz assim, nós não podemos permanecer do jeito que estamos, a gente não pode colocar essa palavra nos nossos ouvidos e simplesmente entrar em um e sair pelo outro. Senão, o que você e eu estamos fazendo aqui é perda de tempo. É melhor a gente estar na nossa casa, assistindo as nossas coisas, buscando as nossas coisas, porque senão, se a nossa mente não estiver voltada para Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador, nada vai fazer sentido aqui. Porque o meu coração e o seu coração, o nosso coração estará distante daquele que quer um renovo nas nossas vidas. E aí Paulo no capítulo 12 de Romanos ele fala, rogo-vos, pois irmãos, para que nós possamos apresentar um culto racional. Nós somos seres racionais.
Nós somos seres que pensam, seres inteligentes, seres que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não somos qualquer um. À medida que transformamos a nossa mente, temos um Pai, reconhecemos que temos um Pai. À medida que transformamos a nossa mente, temos a plena certeza de que o Espírito Santo habita em nós. Quando transformamos a nossa mente, temos a plena consciência de que o véu foi rasgado de cima a baixo para que nós pudéssemos entrar no Santo dos Santos e, como foi ministrado aqui, com ousadia, entrarmos na sua presença, adorarmos a Ele em espírito e em verdade. Mas enquanto tivermos com a nossa cabeça de religiosos, nós não vamos conseguir prosperar. E quando eu falo prosperar, não tem absolutamente nada a ver com prosperidade financeira. Eu estou falando com prosperidade espiritual, com desenvolvimento espiritual. E aí, falávamos também na quinta-feira sobre o livro de Filipenses, que aí nós vamos ler o texto agora. Preste bem atenção, acompanhe comigo, por favor. Capítulo de número 3 de Filipenses. Diz assim as Escrituras: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhe de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Agora preste bem atenção nesse versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo Jesus. Mais que tudo isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Até aí. O livro de Filipenses, ele é conhecido por todos nós, carta considerada a carta da alegria. Paulo a escreveu quando estava preso e ainda tinha uma grande alegria de escrever aos nossos irmãos. E essa carta, esse trecho especificamente, ele mostra o que o encontro de Paulo com Jesus fez na sua vida. Atos, capítulo de número 9, nos fala sobre a conversão de Saulo, também chamado de Paulo. E diz as Escrituras que Paulo ainda respirava perseguição. Respirava perseguir os cristãos, aqueles que estavam no caminho. E pediam então autorização para ir até Damasco e prender aqueles que estavam no caminho, aqueles que estavam falando das boas novas, aqueles que estavam falando de Jesus. E ali foi-lhe autorizado a fazer isso. Mas no caminho houve um grande encontro. Encontro esse que a Bíblia nos diz que foi uma luz muito grande, que fez com que Paulo caísse ao chão. E as pessoas que estavam à volta dele conseguiam ouvir a voz, mas não sabiam o que estava acontecendo. E aí então uma voz disse assim: olha, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Saulo disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo a quem você persegue. Então as Escrituras continuam dizendo que Paulo, depois daquele encontro, ficou 3 dias sem comer, sem beber, e também ficou cego. E ali um servo do Senhor chamado Ananias foi levado por uma ordem do Senhor a receber Paulo. E ao receber Paulo, as Escrituras nos diz que ele colocou a mão sobre a cabeça dele e antes disso questionou um pouco Deus. Deus,
mas eu ouvi dizer que esse rapaz é aquele que está perseguindo as pessoas. E aí Deus fala, sim, mas ele será o meu servo e falará das boas novas, falará de mim. E Deus usou muito o apóstolo Paulo. Usou muito, muito, muito. E então, olha só que incrível. Paulo via, mas era cego. Paulo perseguia a igreja, via com os seus olhos, mas era cego. A Bíblia nos orienta que quando Ananias orou por Paulo, como se escamas caíram de seus olhos. E ele passou a ver. E diz a Bíblia que ele foi batizado e ali ele começou a trabalhar para o Senhor. Quero fazer uma pausa aqui e dizer a mesma coisa que eu disse na quinta-feira. Nós falamos muito da carta de Paulo, das cartas de Paulo, falamos muito da sua trajetória de vida. E o que eu disse aqui na quinta-feira eu quero repetir. A nossa vida é de louvor ao Senhor, amém? A nossa vida é uma vida verticalizada, que eu falo, que toda honra, toda glória, toda adoração pertence ao Senhor. Então, apesar de falar muito sobre a vida de Paulo, nós não estamos adorando Paulo aqui. Nós não estamos colocando Paulo como ídolo. E aí eu quero ler um trecho para ratificar esse ponto e depois nós voltarmos aos nossos comentários. Atos, no capítulo de número 14, a partir do versículo 8, nos diz assim: Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado. E disse em alta voz: Levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: Os deuses desceram até nós de forma humana. A Barnabé chamavam de Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo as boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e que tudo nele há. Amém? Então, o que eu quero dizer, fazendo uma pausa e voltando aqui para Filipenses, é que Paulo, ele foi um homem que, de fato, ele teve uma mudança a partir do encontro. E Deus usou a vida de Paulo para implantar igrejas, foi um dos principais missionários, e também escrever as cartas que servem para nós até hoje. Mas, olha só que engraçado como as coisas acontecem. Se hoje é muito comum as pessoas verem o contrário aqui de Paulo. Grandes homens, né, entre aspas, grandes pastores, apóstolos, se estiverem no lugar de Paulo e Barnabé, com certeza não rasgariam as suas vestes. Porque com certeza queriam a glória. Gostariam de ter a glória. Hoje em dia nós vemos isso. Grandes homens e as pessoas ali idolatrando aqueles homens, mas não conseguindo enxergar o Deus da graça, da misericórdia, o Deus da paz, o Deus de poder, o Deus de justiça, o Deus de amor, que pela misericórdia levantou esses homens. Então, apesar de falarmos de Paulo e muito, o William ministrou aqui recentemente sobre o livro de Efésios, falou bastante sobre uma das cartas de Paulo. Nós não idolatramos a Paulo, nós adoramos a Deus. Amém? Voltando aqui então, Paulo, ele teve um grande encontro com Jesus. E aí, quando nós olhamos para o livro de Filipenses, que ele fala aqui no versículo de número 4, né? Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele começa a falar, circuncidado ao 8º dia, como era costume do pessoal, do povo, né?
pertencente a Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. O que Paulo tinha? Paulo tinha conhecimento, Paulo tinha a famosa moral em meio àquela população, mas quando Deus promoveu o encontro verdadeiro, tudo aquilo que ele achava como lucro se tornou como perda para ele. Se tornou como refúgio, como diz a palavra também. Algumas versões diz como refúgio. E uma das definições no original dessa questão da palavra refúgio é como se fosse excrementos de animais. Ou seja, tudo aquilo que Paulo tinha já não servia mais de absolutamente nada. Porque ele teve um encontro e o principal fator da vida dele agora era ter o conhecimento de Jesus Cristo. E aí é o que nós precisamos nos perguntar. Nós estamos aqui buscando o conhecimento de Deus. Quando eu falo aqui, é na nossa vida, tá? A nossa vida como um todo. A nossa vida de adorador. Nós estamos buscando o conhecimento de Jesus a ponto de falarmos assim, tudo que eu tenho de conhecimento, de capacidade acadêmica, de capacidade profissional, de capacidade eclesiástica, para mim se tornou como nada pelo fato do conhecimento de Cristo Jesus. O que eu quero dizer? Mudança. Mudança de mente. A Bíblia vai discorrendo a vida de Paulo, e depois da sua conversão, ele não teve vida fácil. Foi retirado de um cesto, através de um buraco no muro, foi apedrejado e dado como morto, e depois de apedrejado, diz a Bíblia que ele se levantou e continuou falando. E aí eu falei na quinta-feira que muitos cristãos hoje em dia se sentem perseguidos. Perseguidos por quem? Será que nós acreditamos verdadeiramente, nós que estamos aqui, acreditamos verdadeiramente que somos perseguidos? Será que temos a capacidade de compreender que nós somos perseguidos aqui onde estamos? Se você e eu fôssemos perseguidos, você não estaria aqui. Eu não estaria aqui com a Bíblia aberta, não estaria aqui com a internet ativa, não estaríamos glorificando o nome do Senhor com as portas abertas, com os nossos oficiais lá na porta. Estaríamos em um buraco escuro, lendo uma página, ou metade de uma palavra, um terço da página, e sedentos pela palavra. Mas sabe por quê? Eu e muita parte da igreja não conseguimos ainda dizer que tudo aquilo que eu considerava como lucro, passei a considerar como perda, porque nós não conhecemos a Jesus. E não queremos conhecer a Jesus. O que nós estamos querendo como igreja, também disse na quinta-feira, que é, veja Jesus em uma máquina de refrigerante. Consegue imaginar uma máquina de refrigerante aqui na frente? Tenta imaginar uma máquina de refrigerante aqui na frente. Você coloca a moeda e essa máquina te dá respostas de oração. Você coloca uma moeda, ela te dá respostas para aquilo que você acha que é necessário para você. Por quê? Porque nós queremos o lucro. Nós queremos aquilo que Deus pode nos dar, mas não queremos aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Até então, antes do encontro, Paulo não era perseguido. Passou a ser perseguido depois que teve o encontro. A Bíblia nos diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Se converter a Deus não é garantia de não ter problemas, não é garantia de não ter doenças, enfermidades, falta de emprego, necessidades. A garantia que há é que o Senhor estará conosco até os últimos dias das nossas vidas. E se isso não é motivo para você e eu glorificarmos a Deus, misericórdia de nós, meus irmãos. Misericórdia de nós. Porque se Paulo considerou tudo aquilo que ele tinha como excremento de animais, como nada, como algo que fede, como algo que derrete, como algo... E nós? Então, o que Deus ele quer trazer para nós nessa noite? Ele quer trazer uma resposta
que às vezes a gente não pergunta. Que isso? Uma resposta que a gente às vezes não pergunta. Se você e eu pararmos hoje, um pouquinho só que seja, e fizermos um inventário das nossas vidas, antes da conversão, vamos falar antes do encontro, tá? Falei de encontro, antes do encontro. E depois do encontro, será que você tem a capacidade, eu tenho a capacidade de listar tudo aquilo que eu precisava mudar e saber se realmente eu mudei de tudo aquilo que eu precisava mudar? O William ministrou, em Efésios fala, se eu não me engano, olha, você que roubava, não roube mais. Você que furtava, não furte mais. E assim vai. Como que isso acontece? Acontece à medida que nós temos um encontro genuíno com Jesus. E quando nós não temos esse encontro genuíno com Jesus, sabe o que a gente vem aqui? A gente está aqui, mas está em diversos outros lugares desta terra. Estamos aqui, mas os nossos corações estão em mais de outros 1000 lugares. Porque ainda, tudo que não seja o conhecimento de Deus ainda é lucro para nós. Não se tornou como perda. Mas o que Deus quer nos levantar nessa noite é renovar os nossos corações e transformar os nossos corações e promover cura espiritual para as nossas vidas. E sermos verdadeiros cristãos, aqueles embaixadores verdadeiros, genuínos, que não se preocupavam com o resultado de promover as boas novas. A Bíblia fala em Atos que Jesus disse assim: ser-me-eis testemunhas, tanto na Judéia quanto em Samaria, até os confins da terra. Uma das definições daquela palavra testemunha, sabe o que é? É mártire. Será que você e eu estamos prontos para morrer em nome de Jesus Cristo? Não estamos. Sabe por que não estamos? Porque nós consideramos que a perseguição é porque o meu vizinho fala que eu sou um crente ruim. Aí começa a colocar em Deus: mas olha, estou sendo perseguido em nome de Deus. Não está não. Não está não. Nós estamos sendo perseguidos pela nossa postura anticristão. E o encontro com Deus, para que eu possa dizer assim, olha, para mim, o que era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo, eu preciso mudar a minha vida radicalmente. E aí eu quero, por favor, que você abra a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo de número 3. Logo depois de Filipenses, tá? Meus irmãos, essa palavra é para mim também, com certeza, viu? Primeiro lugar para mim. Não me tiro de nenhuma palavra, frase dita aqui. Ou seja, e tenho a liberdade de falar com os meus irmãos porque eu os amo. E tenho a liberdade para falar porque somos corpo de Cristo, membros uns dos outros, e temos apenas um Pai. Então somos irmãos. Se temos um Pai, logo somos irmãos. Então temos que ter a liberdade de poder falar. Então Colossenses, no capítulo de número 3, nos diz assim, no versículo 16 ao 17. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja por palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Permaneça com a sua palavra, com a Bíblia aberta nesse texto. Paulo também escreveu aos nossos irmãos em Colossenses. E aí alguns historiadores disseram que essa carta, bem como a carta de Efésios, elas deveriam ser lidas de pé nas igrejas. Simplesmente lidas. Sem nenhum tipo de interpretação, mas de uma maneira literal. Porque a própria palavra, ela já tem um direcionamento muito objetivo para as nossas vidas. E não precisaria de nenhum complemento. A epístola também ela foi escrita quando Paulo estava preso. E aí Paulo ficou preocupado porque recebeu algumas informações daqueles irmãos
e quis dizer, e quis ensinar e ratificar para aqueles irmãos que Cristo Jesus, ele tinha a primazia. Cristo, ele era de fato e foi o Deus encarnado. E exortou também os irmãos sobre os falsos ensinos. Deus, ele tem nos alertado, meus irmãos, sobre os falsos ensinos. O que nós temos visto nesses últimos tempos é uma desvalorização tremenda da palavra do Senhor em detrimento de nome, em detrimento de poder, em detrimento de dinheiro. Mas eu louvo a Deus pelo nosso ministério, porque nós temos nos esforçado, quando eu falo todos nós, temos nos esforçado para compartilhar uns com os outros a palavra do Senhor. Então, que isso seja motivo de glorificação no seu coração. Aqui também nós aprendemos que nós não somos animadores de torcida ou animadores de programa, que vamos falar para que você fique glorificando o nome de Deus, dando aleluia, glória a Deus, Deus é poderoso, maravilhoso. Não vamos ficar dessa forma, porque isso tem que ser gerado de dentro do seu coração. Se isso não tiver sentido para você, você está no lugar errado. E eu não estou contradizendo o que o William diz, porque o que o William diz aqui para a gente está tudo certo. Nós estamos no melhor lugar. Mas só que precisamos ter uma nova consciência para que faça sentido esse melhor lugar. Porque se não for assim, mais uma vez estamos perdendo tempo. E 2 pontos que eu queria comentar com vocês sobre este texto. E aí eu lerei um pouquinho antes, que são as instruções de Paulo para o nosso viver santo. Amém? Capítulo de número 3 de Colossenses. Acompanhem comigo, por favor. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em... Vocês estão aqui, meus irmãos? Ou vocês estão em outros mil lugares? Então, eu vou repetir, eu quero que vocês participem comigo também. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com... Glória a Deus, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestada, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Olha só, vocês estão percebendo que aqui a palavra do Senhor nos diz que nós vivíamos em práticas que não deveríamos ter? Nós vivíamos, meus irmãos. Vou repetir, nós vivíamos, não devemos viver mais em práticas que eram consideradas inadequadas para um cristão. Por quê? Porque Cristo agora é o centro da nossa vida. Cristo, ele deve ser o nosso objetivo do conhecimento pleno, para que eu viva uma nova vida. E ele continua no versículo 8, mas agora abandonem todas estas coisas. Olha só, o que temos que abandonar? Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se revestiram do novo, o qual, sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos.
Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz ou o árbitro, dependendo da versão, em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês o que? A palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Aqui está a palavra do Senhor. Aqui Paulo fala, inclusive, sobre o antes e o depois que deve ser na nossa vida. Antes de Cristo, vocês viviam assim. Agora, em Cristo, vocês devem viver dessa forma. E duas palavras eu quero destacar aqui nesse texto. É despojar e revestir. O despojar, ela significa retirar adornos, desnudar, se despir e se desvestir, que são sinônimos de despojar. E revestir é cobrir, envolver e se vestir. Quando você e eu ganhamos uma nova roupa, uma nova camiseta, uma camisa, que seja, você mantém a camisa velha por baixo da nova? É natural isso? A não ser aquele dia que está muito frio, que você vai ter 5, 6 blusas debaixo de você, aí você coloca como a primeira, aquela bem velhinha que ninguém vai ver, porque você não vai tirar. Mas dentro de uma normalidade, quando você ganha uma nova roupa, você não coloca a nova roupa sobre uma roupa velha. Porque não faz sentido. Não faz o menor sentido. Quando nós temos o encontro, lembra do encontro? Lembra da luz? Lembra da grande voz? E a voz que temos para nós nessa noite, que deve estar no meu coração, é assim: filho amado, eu te recebo. Filho amado, eu quero o seu bem. Filho amado, eu quero te amar. Filho amado, eu quero me relacionar com você. Mas, filho amado, não fique do jeito que você está. O Senhor, Ele nos recebe do jeito que nós estamos, mas Ele não quer que nós ficamos do jeito que nós estamos. O encontro que Paulo teve promoveu a ele uma grande mudança. Então, em Cristo, para que faça sentido eu dizer tudo que eu considerava como lucro, agora eu considero como perda, eu preciso transformar minha mente, lembra? E eu preciso ter algumas coisas importantes, que é se renovar do quê? Tirar as vestes velhas e colocarmos as novas, é nossa obrigação como cristão. Nós não temos como manter uma conduta cristã da mesma forma que nós tínhamos aí fora. Quando eu falo aí fora, antes de Cristo. Então, o que Paulo fala aos nossos irmãos para que eles possam se desvestir ou se despojar? Ele fala aqui, olha, se desvistam da prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. O amor ao dinheiro é idolatria. Se você não entendeu ainda isso, é preciso entender. Não só amor ao dinheiro. Tudo aquilo que nós tiramos Deus do centro e colocamos outra coisa, nós nos tornamos idólatras. Seja ele quem for, pode ser esposa, esposo, filhos, pets, né? Que é a moda. Tudo aquilo. Carros, bens, profissão, entre outras coisas. E aí ele fala, olha, se desvistam da ira. Quantos irmãos irados uns com os outros? A Bíblia fala, ó, irai-vos, mas não pequeis.
Mas essa ira que muitas vezes os irmãos têm um contra o outro faz pecar. Faz pecar a ponto de nós ficarmos pedindo perdão toda hora. E faz parte a gente pedir perdão e liberar o perdão. Mas é muita gente irada, coração duro, coração de pedra que não quer mudar. Indignação, maldade, maledicência, que é falar mal uns dos outros. Misericórdia, meus irmãos. O encontro verdadeiro, para que tudo aquilo a gente deixe e considere como esterco, precisa, de fato, ter uma mudança no meu coração e no teu coração. Linguagem obscena, no falar, mentira. Nós poderemos acrescentar diversas outras coisas aqui. Ciúmes, discórdias, dissensões, conflitos, facções, diversas outras coisas, nós devemos nos despojar, porque nós vivemos em novidade de vida. O Senhor nos chama hoje para vivermos em novidade de vida. Ele não quer mais que você e eu vivamos aonde nós estávamos ontem. Uma vida de ingratidão, uma vida de ira, uma vida de corrupção, uma vida de facção, uma vida de desamor. Dentro do curso de hombridade, até falei isso na quinta-feira também, tem uma frase de uma das lições que fala que mudança só é mudança quando muda alguma coisa. Não, Rodrigo? Não, Éder? Mudança só é mudança quando muda alguma coisa. Aí vai a pergunta de novo. Você mudou depois que você se converteu a Jesus? Você mudou? Aí eu vou de novo usar as palavras do meu irmão Will. Gente, vai ter meses, eu estou sendo generoso, meses, né? Vai ter semanas ou dias que nós estaremos super bem. Você vai olhar para você e falar, nossa, mas eu não pequei hoje, né? Glória a Deus por isso. Eu não falei mal, eu não xinguei ninguém no trânsito essa semana, que bênção, né? Porque semana passada foi pela misericórdia. Essa semana eu honrei meu pai e minha mãe, 100%. Aí vai para os varões. Nossa, amei a minha esposa e quase morri por ela. Aí as irmãs, nossa, que bênção, porque eu não fui uma goteira essa semana, né? Sabe aquela pinga-pinga, a goteira? Mas eu fui a mulher sábia que edifica a casa. Eu fui o esposo que protegi e que fui a materialização do provedor que é Deus dentro da minha casa. Isso é mudança, isso é vestir as novas vestes que Cristo quer que nós vistamos. E Deus está nos dando esse tempo. Não sei até quando, mas Deus tem tido misericórdia. Ela tem se renovado todos os dias em nosso favor. E aí ele fala, revistam-se, vistam-se do novo. Qual é o novo que você não tinha antigamente? Afetos de misericórdia, que é compaixão, bondade, humildade, mansidão. O que Jesus disse sobre isso? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você demonstrou mansidão nessa última semana, porque hoje é o primeiro dia da semana. E como diz o Paulo Borges, né, uma semana de primeira nunca começa na segunda. Começa hoje, porque estamos no melhor lugar. Amém ou não amém? Glória a Deus por isso. Mais uma vez, você demonstrou mansidão essa semana? Seja com a sua esposa, com o seu patrão, com seus funcionários, com seus colegas de trabalho, com seus filhos? Você teve longo ânimo, teve longanimidade na sua vida, na sua trajetória? Irmãos, é muito legal quando a gente fala algumas coisas aqui, que o corpo fala, não é verdade? Estou fazendo uma pausa aqui rapidinho. O corpo fala, isso é magnífico. Nós estamos entre irmãos, isso é magnífico quando eu posso dizer isso. Algumas coisas que nós falamos aqui na frente, não sei se o William se percebe da mesma forma, quem está aqui, as pessoas sorriem quando a gente fala algumas coisas específicas. E quando eu falei assim, longo ânimo, algumas pessoas deram risada. Mas deve ser aquela risada assim, sim, eu fui longânimo essa semana. E aí continua, suporte, suportando uns aos outros em amor. Estamos suportando uns aos outros em amor. Demos suporte essa semana. Perdão,
A Bíblia fala sobre perdão. É algo que a gente tem falado aqui de maneira insistente. E aí eu quero só ratificar um ponto que eu havia falado anteriormente. Vocês acreditam no perdão de Deus para a vida de vocês? Vou perguntar de novo, porque muitas pessoas não têm convicção ainda. Nós vamos orar para que você receba o perdão de Deus em nome de Jesus, se você não recebeu. Vocês acreditam no perdão de Deus para a vida de vocês? Amém. Então vocês não podem não perdoar. Vocês não têm o direito de não perdoar. Como eu posso amar a Deus que eu não vejo e não amar o meu irmão que eu estou vendo? A começar de onde? Da minha casa. E aí a gente pode complementar uma vida de paz. Se revestir de uma vida de paz. A Bíblia, ela nos direciona para sermos pacificadores. Né? E por vezes é o que nos falta, sermos pacificadores. Mas Deus, Ele quer nos transformar. Ser benignos, ser fiel e ter domínio próprio. Todos nós, como diz o outro, zeramos o game nesse sentido de ter domínio próprio essa semana? Houve silêncio no céu. Mas Deus, Ele é bom, viu? É muito bom porque Ele nos dá a oportunidade de aprendermos com Ele, né? A nossa vida voltada para Jesus é uma vida de ensino, de crescimento, de desenvolvimento. E no final de tudo isso, uma vida de gratidão. Gratidão essa que nos faz estar aqui. Gratidão essa que não é um peso estar aqui, mas eu estou com prazer. É tão incrível essa questão do prazer, né, de você ter prazer, e de você ser grato ao Senhor. E você está aqui não porque você está como um religioso, mas porque você ama a Deus. O amor que a Bíblia nos ensina é o amor-ação, não é? E aí eu aprendi uma coisa, e talvez, a minha esposa pode dizer, vocês podem perguntar para ela, até melhor, porque falar aqui é uma coisa, né, e ter a confirmação é outra. Mas eu aprendi uma coisa essa semana que eu acredito que eu pratique isso com muita diligência, mas foi muito legal, porque eu não tive essa clareza. Já que o amor de Deus é ação, existem algumas questões, e aí vai um exemplo de esposo. A Bíblia fala que você tem que amar a esposa, esposos, certo? A Bíblia fala, amai a vossa esposa, como Cristo amou a igreja, e também se entregou por ela. Então, eu devo amar a minha esposa, mesmo se eu estiver com raiva. Mesmo se eu estiver bruto. Porque é mandamento, é imperativo. Eu tenho que amar. Mas sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que eu amo amar a minha esposa. Que eu amo amar as minhas filhas. E que tenho que aprender 100% que eu amo amar vocês. Porque vai além do mandamento. Chega a ser o prazer. Seja satisfatório. Então, agora, quando eu falo de amor para minha esposa, eu falo, eu amo te amar. Mas eu aprendi recentemente. Ah, sogra, eu amo amar a minha sogra. Mas a senhora faz parte do corpo de Cristo, é minha irmã. Você viu? Ia arrumar um conflito aqui, mas agora já recuperou, né? Deu certo. Mas brincadeiras à parte, meus irmãos, o que nós precisamos compreender? Que precisa ser prazeroso. Então, por exemplo, eu amo ser pacificador. Eu amo ser longânimo. Eu amo ser benigno. Eu amo perdoar. Mesmo que não seja fácil. Mas Deus é quem nos sustenta. Deus é quem está conosco. A Bíblia fala, eu repito aqui, que Ele estará conosco todos os dias das nossas vidas. Então, e fala que maldito é o homem que confia no homem. Eu não posso confiar na minha própria força, dos meus próprios braços. Mas se eu depender plenamente de Deus,
eu serei revestido do novo. E o novo é tudo que está aqui, que eu falei para vocês. E a Bíblia fala, pense nas coisas que estão no alto. E aí eu pergunto, onde está a minha e a tua mente hoje? Elas estão pensando em tudo que se refere ao trono da glória de Deus? Ou nós estamos pensando apenas naquilo que é superficial, e terreno, que vai embora? O que nós precisamos é fazer essas perguntas todos os dias. Como é que está a minha casa? Como é que está o meu casamento? Como é que está a minha relação com os meus pais? Como é que está a minha relação com os meus filhos? Como é que está a relação com os meus irmãos? Como é que está a relação com os membros da minha igreja? E por isso que eu falo que hoje também é um dia de cura espiritual, para que nós possamos verdadeiramente nos despir do velho homem, rasgar essas vestes velhas e nos revestir do novo. E esse novo está em Jesus Cristo. Só nele, que é o autor e consumador da nossa fé, é o que nós vamos, onde encontraremos isso. E aí, voltando para o texto de Filipenses, à medida que eu tenho esse encontro, à medida que eu sou revestido do conhecimento pleno deste Cristo, à medida que eu, de fato, as escamas dos meus olhos caem, e mesmo vendo, e era cego, e agora eu estou vendo, espiritualmente falando, de uma forma diferente, de uma forma nova, e logo eu renovo a minha mente, para que eu possa experimentar a boa, agradável, perfeita e vontade do Senhor. Eu digo a vocês, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor é que você e eu nos vistamos do novo. E aí teremos condições, em algum momento da nossa vida, em dizer, olha, mas para mim, o que era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. E eu quero encerrar essa reflexão com vocês, dizendo o seguinte, que a nossa vida ela é baseada em oração, não é verdade? A nossa relação com Deus. Isso é muita verdade. Por que eu estou dizendo isso? Eu falei isso na quinta-feira também. Quando Adão pecou, quando Adão e Eva pecaram, Deus, ele perguntou para Adão assim, onde você está? Simplesmente ele não disse assim, Adão, você comeu do fruto, então agora você vai ter uma vida que você vai ter que suar para ganhar o seu pão. Você, Eva, vai se multiplicar as dores do parto. Não. Deus ele perguntou assim, onde você está? Se Deus, sendo tão grande, ele vinha todo final de tarde falar com o homem, conversar com o homem, é porque ele quis e ainda quer que nós sejamos seres relacionais. E a Bíblia nos fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter de seus maus caminhos, ele sarará a terra. Sabe o que Deus quer fazer aqui nessa noite? Ele quer nos sarar. Ele quer nos sarar do quê? De nós mesmos. Para que você e eu consideremos tudo, absolutamente tudo como perda, em detrimento do conhecimento de Cristo Jesus.
Débora, você pode orar conosco e por nós, em nome de Jesus? Que Deus abençoe a vida de vocês, que o seu coração esteja como terreno fértil para receber essa palavra e no tempo certo frutificar. Que vocês estejam atentos à voz do Espírito Santo em nosso favor. Deus abençoe a vida de vocês. Fica à vontade.